Que você nessa noite deixe Deus falar ao seu coração. Que você permita o Espírito Santo te tocar. Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, era o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra que estava na porta, e sentou-se. Com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dissei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lhe tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Fale o nosso coração. Abençoe nossas vidas. Que a tua mão bendita seja sobre nós. Que os teus anjos acampados ao redor deste lugar estejam. Que o Senhor, ó Deus, visite casas, lares, famílias. Que durante essa mensagem, Deus, o Senhor possa falar a corações. Que durante essa mensagem, milagres, respostas, bênçãos se achegue, ó Deus, ao seu povo. O que nós te pedimos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz... Você pode aplaudir a Deus. Que Deus te abençoe. Podemos assentar. Páscoa. Chegou-se o dia da ressurreição. Chegou-se o dia, o terceiro dia. A ressurreição, ela é tão importante que foi depois dela, da ressurreição, que homens e mulheres começaram a receber a mensagem. A mensagem de Cristo começa a se propagar para o mundo. Desse Cristo, agora ressurreto. Dessa obra totalmente completa. É depois da ressurreição que esta mensagem, ela começa a mudar famílias, ela começa a transformar vidas. Era uma mensagem de esperança a partir daquele tempo, a partir daquele momento. Tudo agora começa a se contar, tudo agora começa a ter um outro sentido. E as boas notícias começam a ser pregadas. Boas notícias para aqueles que creem. Porque boa notícia, para ser boa notícia, para ser boa notícia, ela precisa de pessoas creem. Então, ela é boa notícia para aquele que crê. Pois aquele que não crê, ela não é boa notícia.
Então se transforma em boas notícias para todos aqueles que creem. E aqueles que creem começam agora a carregar em si mesmo essa boa nova, essa mensagem daquele que ressuscitou dentre os mortos. O mundo necessita dessa mensagem. O mundo precisa conhecer essa mensagem. A mensagem da ressurreição. A mensagem de um dia onde ele se deparou e estava diante da morte. O salmista vai gritar: ó morte, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde estão os teus grilhões? A morte. Quando estamos diante da morte, na verdade, a única coisa que prevalece diante da morte é a verdade. Diante da morte não pode se haver mentiras. Diante da morte não há espaço para mentira. Então, estar diante da morte é estar diante daquilo que é último. E tudo aquilo que vem antes do último se dissolve. Já não serve, pois você chega ao último. É aquela linha traçada. É o limite. É um limite dado a cada um de nós, a nós. E Jesus passa por esse dia. Jesus passa por esse momento. Só que quando se chega a esse último, tudo que vem antes se dissolve. A única coisa que permanece é aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que se leva. A única coisa que permanece verdadeiramente é aquilo que você pode levar, e que você só pode levar aquilo que está guardado dentro de você. Jesus passa por isso. É um momento onde muitos contam a agonia da morte, a agonia de se encontrar com a morte. É o último instante, é o último momento, é a hora da verdade. É a hora da verdade de cada um de nós. É a hora da verdade que está dentro de cada um de nós. Muitos questionam a mensagem da cruz. Muitos questionam a mensagem do Evangelho. Mas na verdade, então eu sou um pregador, alguém que prega aquilo que as pessoas questionam. Pastor, mas aquilo que o senhor prega é verdade. Mas no fato de ser verdade não retira questionamentos. Os questionamentos não são daqueles que creem. Pois é só verdade, é verdade para aquele que acredita, para aquele que crê. Então, um dia aproximadamente um mês, eu saindo de um velório, eu pensando, eu sou um pregador daquilo que muitos duvidam. Eu sou um pregador daquilo que muitos questionam. Falar de algo que muitas vezes é só você que acredita, que é só você que vê, que é só você que ouve, é muito difícil, é desafiador. Mas se você crê, é maravilhoso. Mesmo aquilo não sendo verdade para o outro, é verdade para você. Porque eu preciso, você precisa, nós precisamos da ressurreição de Cristo. A igreja precisa da ressurreição de Cristo. A mensagem do Evangelho precisa da ressurreição de Cristo. A vida e tudo que Jesus fez aqui precisa da ressurreição dele. Porque o
que adiantaria todas as suas palavras, tudo aquilo que ele fez, se não houvesse a ressurreição? Do que adiantaria tudo que ele falou, todas as suas palavras, se ele não ressuscitou? Eu preciso da ressurreição de Cristo, porque eu necessito dizer: depois de Cristo. Depois de Cristo, nada é maior do que Jesus. Já se passaram mais de 2000 anos, e essa frase ecoa na igreja e no mundo. Depois de Cristo. Quantos anos depois dele? Tudo se marca depois dele. Hoje nós estamos em 2025, depois de Cristo. Depois de Cristo não se ouve alguém maior do que Jesus. Não se há nada maior depois de Jesus. Ele, depois de Cristo, se tornou Jesus o maior de tudo e de todos. Depois da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição dele, Jesus se transformou maior na minha vida. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus se tornou Senhor da minha família. Depois de Cristo, e isso só aconteceu por causa da ressurreição. Nós precisamos dessa ressurreição, porque nada é maior depois de Cristo do que Jesus. Nós precisamos da ressurreição, porque ela cravou a vitória. Aquele que se chamava último, nada é maior depois de Cristo do que Jesus. Depois de Cristo, depois dele ter ressuscitado, a morte chega a ele, como chegou a todos nós, chegará a todos nós. E quando ela chega, se é apresentado aquilo que é essencial, aquilo que te sustenta. Quando se chega no último, tudo que é antes do último se dissolve, mas permanece aquilo que está dentro de você, que se sustenta. E eu fico imaginando Jesus diante da morte, quando ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. O que passou na vida dele, na mente dele? Porque nesse último instante de frações de segundos, passa a história toda da nossa vida. Na verdade, passa-se aquilo que se é importante, é essencial. E eu fico imaginando o que se passou na mente dele na cruz. O que agora com o que ele vai chegar diante daquilo que é último? O que ele poderia levar? O que ele poderia levar? O que ele poderia levar é toda a sua história. Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele acreditou, tudo aquilo que ele viveu, por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele morreu. Eu fico imaginando, passando na mente, e ele guardando para levar. Sua bagagem era perfeita, maravilhosa e grandiosa. Um dia de uma viagem que talvez todos nós faremos, se não formos arrebatados. Chegará um dia em que nos apresentaremos diante desse último. O que levaremos, o que nós guardamos. Será um dia de clamor por misericórdia ao Senhor, e todos nós dependemos da graça e misericórdia dele. E será um dia também que nós poderemos dizer: obrigado,
te servimos. É uma vida que eu tive pecados, que eu tive falhas, que eu tive erros. Mas é uma vida também que eu posso dizer o quanto eu vivi. Eu me entreguei ao Senhor, a tua obra, a tua palavra. E com a tua palavra me conduziu todos os dias, me estabelecendo como teu servo, teu filho. Diante desse último dia, levarei clamor, pedidos, esperança de graça, mas levarei comigo também uma história, porque na verdade eu vou levar para esse dia aquilo que se sobra, pois aquilo que sobra só está dentro de mim, só ficou em mim. Então o que sobra que está dentro de mim, é a experiência com Deus. É o que sobrou Davi diante de Golias. Ele leva aquilo que sobra. Ele leva somente a experiência daquilo que ele tinha com Deus. Davi vai diante da morte que todo mundo pensava, e ele sobrevive e prevalece e vence. Golias simplesmente com aquilo que sobrava nele a experiência dele com Deus. Algo que os outros talvez não tinham, mas ele tinha. E ele foi para aquele dia enfrentar a morte com essa experiência. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa, nós precisamos da mensagem da ressurreição. Eu preciso da mensagem da ressurreição, porque foi esta mensagem que trouxe um Senhor para. Eu preciso dessa mensagem da ressurreição. O Senhor, a vida para todo sempre. Da mensagem do Evangelho, da mensagem da ressurreição, porque eu preciso, foi essa mensagem que me trouxe esse Senhor para sempre, para a minha família, para a minha casa. Foi a mensagem da ressurreição que trouxe um Senhor para a igreja, para toda a eternidade. Ele é o Senhor da tua vida, porque Ele ressuscitou. Ele é o Senhor da tua família, porque Ele ressuscitou. Ele é o Senhor da igreja, porque ressuscitado em glória Ele vive. A morte não pode tirar aquele que você fez Senhor da sua vida para sempre. A morte não pode deixar para trás aquele que a ressurreição o deixou como Senhor da sua vida. Eu preciso da ressurreição, porque foi ela que trouxe um Senhor para sempre, eterno, que vive em glória, que foi ressurreto, que foi ressuscitado dentre os mortos. Foi esta mensagem que trouxe e elevou esse Senhor ao trono de glória. E é esse Senhor que é o Senhor da tua vida. É esse Senhor que é o Senhor da tua família. É esse Senhor que é o Senhor da tua casa. Por causa da mensagem da ressurreição ter chegado a você. O mundo quer apagar a luz que brilha dentro de você. Na verdade, o mundo quer que você viva em escuridão, para que quando você chegar na escuridão, você permaneça nela. Ó morte, ó morte,
Onde está a tua vitória? Quem tem luz não precisa ter medo da escuridão. Só tem medo da escuridão aquele que não tem luz, porque aquele que tem luz não tem medo da escuridão, porque a escuridão não prevalece sobre a luz. E é essa luz que você guarda, essa luz que você guarda, você vai levar no dia onde estiver escuro, haverá luz, porque a luz prevalece sobre as trevas. Essa luz é eterna. Essa luz brilhou em meio à morte. Essa luz brilhou no meio da escuridão. E a escuridão não pôde contê-la. Coloque-se de pé no seu lugar. Muitas pessoas têm medo da morte. Sabe o que a morte faz? A única coisa que a morte faz, a morte separa aquele que é de Deus daquele que não é. Esse é o trabalho da morte. Separar aquele que pertence ao Senhor daquele que não pertence. É o que o salmista diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde estão os teus grilhões? Ei, é um Cristo que venceu a morte, para que quando a encontrarmos com ela, nada ela poderá fazer a nós. Nada. A morte não tem poder nenhum contra a vida daquele que serve ao Senhor. A morte, ela só tem uma autoridade, só um objetivo, só um trabalho. É o trabalho de separar aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. A morte não pode fazer nada na tua vida, não pode interferir nada na tua vida, a não ser o dia em que ela vai separar aquele que é de Deus e aquele que não é. Ó morte, chegará o dia que a andaremos, e ao olhar para ela, nada ela pode fazer, a não ser dizer para onde eu vou. Não pode me tocar. Por que ter medo da morte? Ele venceu para ir, amarrou as mãos dela. Nada poderá fazer, a não ser direcionar. A Bíblia diz em Apocalipse que arrebatados os salvos santos, as ovelhas estarão do lado direito, os ímpios, aqueles que seguiram o caminho do mal, do diabo, do pecado, estarão do lado esquerdo. É uma seleção que a própria morte o fará. Com medo da morte, o que ela pode fazer? Por isso que o salmista diz: ó morte, onde está a tua vitória? O que podes fazer? O homem te teme por quê? Teme por quê? O que podes fazer? Porque na verdade, aquilo que você fez para os homens, ficou para os homens.
Mas aquilo que você faz para Deus, fica com Deus, para Deus, e é para todo sempre. Por isso que você vai ouvir Paulo nos seus últimos dias dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só o que ele diz: desde agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda, todos aqueles que são testemunha da sua ressurreição. É um Paulo que está dizendo: é uma guerra, combati um bom combate, acabei a carreira, combati um bom combate. É um soldado, é uma guerra, e nessa guerra esse soldado tem um general, e esse general se chama Jesus de Nazaré, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo: olha, combati um bom combate, fidelidade, acabei a carreira, dedicação, guardei a fé, esperança. É isso que eu levo. É isso que eu levo naquele dia. Fidelidade, dedicação e esperança. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde estão os teus grilhões? Ei! O que podes fazer? Nada. Tu já foi vencida. Ele venceu por mim. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Contra a tua igreja, não tens poder contra a igreja do Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele, Senhor para todo sempre. Jesus, ei, Jesus, tu és Senhor para todo sempre. Todo sempre da tua igreja. Tu és e serás Senhor para todo sempre da minha vida, da minha família, da minha casa, da tua igreja. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Poderoso. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És invencível, inigualável, para sempre, eternamente, Senhor, eternamente, Senhor, eternamente, Senhor. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome. Poderoso. O nome de Jesus. Poderoso esse
dele, o leva para o sepulcro. Maria Madalena vai sempre para limpar o seu corpo. A sexta-feira passa, o primeiro dia passa. Chega-se o sábado de aleluia, de silêncio. Mas sabe de uma coisa? Se alguém perguntasse para Jesus assim, desde lá do caminho do Gólgota, como o senhor está? Ele responderia, está tudo bem. E ele pega a cruz e com a coroa de espinho em sua cabeça. Se alguém perguntasse para ele como que está, ele iria dizer, está melhorando. Se perguntasse na cruz, ele diria, está melhorando. Sabe por quê? Porque não é o fato de você estar passando uma dor, uma tristeza, um momento difícil na sua vida, que você não está num caminho de vitória. Muitas vezes um caminho de sacrifício, um caminho de dor. Muitas pessoas desistem. Muitas vezes as pessoas param. Mas se você perguntasse para ele, ele não desistiu, ele não parou, e ele iria dizer para você, está melhorando como melhorando estava. Se você perguntasse para ele, pudesse perguntar para ele no sábado, lá no sepulcro, silêncio, e ele pudesse responder, talvez ele falaria para você assim, ao terceiro dia, o Espírito Santo desce. Está melhorando. Está melhorando. Talvez você está passando lutas na sua vida. Eu quero dizer para você, está melhorando. Talvez você está passando um momento de dor, de tristeza, de choro. Está melhorando. Ele é contigo. Em nome de Jesus. Não desista, não pare. Creia. E a ponto do Elias. A palavra dele lá na cruz, Pai. Ele tinha tanta essa ideia de que o propósito de Deus era tão maravilhoso e as coisas estavam chegando àquilo que deveria chegar, que ele dizia, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Está melhorando. Vai passar. Passar diante da morte, ele se apresenta. E a única coisa que prevalece diante da morte é a verdade. Então a verdade foi: eu sou o caminho. A verdade morte, onde está a tua vitória? Pega a chave. Fiz tudo isso para que eu não pudesse enfrentar a morte. Quem sou eu? Mas
Mas quando eu chego diante dela, eu chego diante de alguém vencido. Por isso que em Cristo todos nós somos mais do. Você pode aplaudir a Deus? Maravilhoso, né? Eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso. Talvez você ainda nem se batizou, e domingo agora nós teremos batismo. Eu queria só... Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar. É só você levantar a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Eu vou orar por você. Pai celestial e Deus amado, essa mensagem da ressurreição, ela é a mensagem que o fez Senhor da nossa vida para sempre. Te agradecemos porque o Senhor é Senhor da nossa vida para sempre. Te louvamos por ser o Senhor da igreja, da tua igreja, do teu povo. E a ti te louvamos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor? Podemos assentar. Abri minha Bíblia em João 20 Aleluia, Jesus. e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Seu, levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu Para sempre, para sempre.
para sempre. Ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Coloque-se de pé no seu lugar. Lindas. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Que aquele que ressuscitou dentre os mortos possa ressuscitar teus sonhos, cumprir o plano dele, o propósito dele na sua vida. Que durante essa semana você possa ter experiências de milagres, de bênção, mas acima de tudo, da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus te dê paz, alegria, te abençoe para todos sempre em nome de Jesus. E que a bênção de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Desejo, Simão, ao teu lado uma feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Vão em paz. Obrigado, parabéns. Deus abençoe. Semana de vitória. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus.